Oi, meu nome é Moni, sou professora da cadeira de Biologia. Viemos aqui hoje para a gente te dar algumas dicas agora para a segunda fase da FUVEST. É importante que a gente comente que a FUVEST, ela normalmente para a biologia, ela trabalha com os conceitos clássicos, não fugindo muito trabalhando com uma biologia que pode ser você como aluno achar, não, está inventando. Pode ficar tranquilo que vai ser uma prova tranquila, porém com um nível de dificuldade, claro, maior do que a gente viu na primeira fase. Eu acho interessante hoje a gente comentar a respeito de alguns tópicos que podem ser ou fazer parte da sua prova aí nesses dias em que você vai fazer a segunda fase. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com citologia e um pouquinho com genética molecular, tá bom? Vamos olhar aqui o que eu tenho para você na lousa digital. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a respeito de diferenças entre as células. Então, o que eu acho muito importante é que a gente trabalhe com estrutura celular. Você está vendo aqui células que são eucariotas. Então, são células que a gente aqui do lado esquerdo está mostrando a célula animal, aqui ó, tá? E do lado direito a célula vegetal. Diferenças importantes para você lembrar, a presença então de parede celular, de cloroplasto, de grandes vacúolos na célula vegetal, tá? E na célula animal, a gente vai ter a presença então de membrana plasmática, essa membrana celular que a gente observa aqui, sem um envoltório externo, tá bom? Outro aspecto é que a célula animal apresenta centríolo, que a gente não vai notar na célula vegetal, tá bom? Mitocôndria aparecem nos dois organoides. E acho que é importante a gente lembrar que tanto mitocôndria quanto o cloroplasto são importantes relacionados aí às questões de metabolismo energético. Tá? Então, a gente comenta daqui a pouquinho. Então, vamos recordar os organoides celulares, a função de cada um deles, isso é importante. Lembrarmos dos transportes na membrana. Então, eu estou acreditando que pode ser cobrado alguma coisa de transporte passivo, transporte ativo, não é? Osmose na célula, algum experimento que eles coloquem para analisar. Vou insistir com você uma coisa, que a tendência dos vestibulares hoje é trazer muitas análises de figura, de ciclos, então, é importante que você note sempre que esses ciclos podem aparecer, que as figuras vão aparecer, você seja cuidadoso na análise delas, ok? Uma outra coisa que pode ser que seja cobrada é mitose e meiose. Gametogênese, importante você lembrar que a formação dos gametas é feita pelo processo de meiose para os animais. Quando a gente fala em vegetal, a meiose vai ser importante no processo de produção de esporos. Isso é algo importante que você lembre, tá? Indo um pouquinho para frente, eu coloquei aqui dois organoides muito importantes, o cloroplasto e a mitocôndria, para a gente poder trabalhar. E os dois são responsáveis por metabolismo energético, não é? O cloroplasto, importante no sentido de garantir a produção de açúcar através do processo fotossintético. Vamos lembrar que a fotossíntese é a base das cadeias de alimentação, não é? Então, isso é algo importante para a gente lembrar. E as mitocôndrias relacionadas com a respiração. Os dois organoides apresentam material genético. Então, isso é uma coisa importante também, a presença do DNA para o cloroplasto e aqui o DNA também para a mitocôndria, e isso, na verdade, faz a gente lembrar de uma teoria que a gente chama teoria endossimbionte, tá? Então, importante que a gente aborde e que lembre desses metabolismos energéticos, a respeito deles, então, lembrar da fotossíntese realizada em duas fases, lembrar da fotossíntese realizada aí nessa região, então, aqui dos tilacoides, onde a gente vai encontrar a clorofila, a fase de claro, que a gente vai ter a fase de escuro da fotossíntese, que ocorre na região da matriz. Então, aqui a gente vai ter a produção de açúcar e esse açúcar vai ser utilizado na respiração. Uma coisa importante é a gente lembrar que a respiração tem três fases, a respiração celular.
a glicólise, que ocorre a nível de citossol, de hialoplasma, a fase que a gente chama de ciclo de Krebs, que a gente vai encontrar em realização na região da matriz mitocondrial, aqui, e a cadeia respiratória, que acontece na região das cristas mitocondriais, tá? Então, isso é algo importante da gente recordar. Outra coisa importante é que a gente trabalhe com questão relacionada à genética molecular. Várias provas estão cobrando estrutura de DNA, de RNA, falam de transgênico, falam de cortes na molécula de DNA, na replicação da molécula de DNA, na produção, né, na tradução para a produção de proteína. Então, muita atenção nos processos de síntese de proteína, quem são as enzimas que estão envolvidas, tá? Então, uma dica importante, então, é trabalhar onde é que cada molécula atua, o DNA na estrutura do núcleo, o RNA mensageiro atuando na estrutura do citoplasma. Então, muita atenção com relação a isso. Bom, próximo tópico, vamos voltar para a lousa um pouquinho, a gente trabalha com doenças. Quando eu falo de doenças, que tipo de doenças a FUVEST gosta de cobrar? Algumas delas estão associadas a saneamento básico, outras não. Mas a gente abrindo uma chavinha aqui, a gente vai falar de viroses, vai falar então de bacterioses, falar de doenças provocadas por protozoários, doenças causadas por vermes, verminoses. Tá? Vamos acompanhar um pouquinho novamente aí a lousa digital, onde a gente vê estruturas de vírus. Olha, a gente observando aqui os vírus, esses vírus eles têm uma obrigatoriedade de invadir uma célula, então eles são parasitas celulares obrigatórios, diferentes da bactéria. Porque uma coisa importante, até vou colocar aqui, ó, bactérias já são células, bactérias são procariontes. A célula é porocariota. Célula procariota. Célula procariota. Então, aqui, ó, a bactéria é portadora, então, de uma célula procariota, e essa célula procariota, diferente do vírus, que é acelular, tem parede celular, membrana plasmática, material genético, que é uma molécula de DNA circular, um único organoide, que é o ribossomo. Bactérias podem fazer um pouco de um tudo. Bactéria, como é assim, bactéria pode respirar igual você, bactéria pode respirar sem oxigênio, bactéria, às vezes, tem oxigênio, não tem oxigênio, acabam que também conseguem sobreviver. Existem muitas bactérias que são autótrofas, ou seja, fabricam seu próprio alimento. Tem bactéria que faz quimiossíntese, tem bactéria que faz fotossíntese e que podem estar na cadeia de alimentação como produtoras. Então, isso é interessante, porque há muitas bactérias que são de vida livre, eu brinco sempre, tem bactéria do bem e tem bactéria do mal. As bactérias que eu falo que são do mal são as bactérias causadoras de doença, ok? Os vírus, que aqui a gente tem algumas imagens, eles são normalmente portadores de uma cápsula de proteína e o material genético, que é DNA ou RNA. Existem viroses para plantas, para animais, quer dizer, o que acaba acontecendo, existe célula, existe parasita para célula, e o vírus é obrigatoriamente um parasita celular, ok? Protozoários. Eu separei aqui algumas imagens de doenças que são provocadas por protozoários e que são endêmicas no Brasil. O Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, também chamada de cardiopatia chagásica. Importante se lembrar que ele é um agente etiológico e o agente vetor é o Triatoma infestans. Ele não é um mosquito, hein? Presta atenção. Ele é um hemíptero, é um percevejo, tá bom? Assim também a gente vai ter uma leishmania, a leishmania também, leishmaniose também é uma doença, onde a gente vai ter um outro tipo de vetor, e esse aqui já é mosquito, ó, mosquito palha ou birigui, que acaba transmitindo a leishmaniose. Não podemos esquecer que também doença causada pelo protozoário, toxoplasmose, amebíase, e são doenças que acabam sendo costumeiramente fazendo parte de questões, porque muitas delas têm a ver
com o ambiente onde o ser humano mora, se ele tem contato com o vetor ou não. Enfim, muita atenção lembrando deles. Para a gente fechar aqui nosso momento, a gente vai falar um pouquinho então das verminoses. Essas verminoses, então, são doenças já provocadas por seres vivos um pouco mais evoluídos, né? Porque você vai ter seres pluricelulares, que são esses vermes, e aqui muitas vezes a FUVEST acaba trabalhando com doenças como a esquistossomose, coloquei aqui um ciclo da teníase, que pode ser provocada pela Taenia saginato, a Taenia solium, que são agentes hospedeiros da doença, no caso a vaca e o porco, e a gente vai ter uma doença muito associada ou à ingestão de carne mal passada, mas a gente tem uma outra doença que é a cisticercose, tem muito a ver com falta de saneamento básico, tá? Bom, por enquanto é só, dá uma olhada, temos mais dicas no nosso site, é o www.objetivo.br, tá bom? Até a próxima!